E aí, galerinha, beleza? Então, vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de informática básica e hoje a gente vai ver sistemas operacionais, ok? Para quem não sabe o que é um sistema operacional, é um software básico. E para quem não sabe o que é um software, eu vou deixar aqui em cima o link para o nosso vídeo anterior, tá bom? Então, bora lá? Então vamos lá, né, pessoal? Agora a gente vai dar uma olhada mais a fundo aí em sistemas operacionais. Vamos lá, né? Nossos objetivos dessa nova videoaula, nesse novo módulo, é entender os fundamentos de sistemas operacionais e as principais funções, tá, que ele realiza no computador e conhecer os sistemas operacionais mais utilizados hoje no mercado e aprender como manuseá-lo logo em seguida. Tá, o que é um sistema operacional, né? Só recapitulando, o sistema operacional é um software básico, tá, que faz a ponte entre o software aplicativo e o hardware, ok? Ele faz parte da tríade, né, do sistema informatizado, que é formado pelo usuário, o peopleware, o software e o hardware, ok? Então, se o computador não possuir o sistema operacional, ele praticamente fica inutilizável, porque sem o sistema operacional não tem como nós executarmos os softwares aplicativos. Lembrando que para executar um software aplicativo nós temos que ter um sistema operacional na base, ok? Já que ele faz essa ponte, tá bom? Então basicamente o sistema operacional ele gera em si e controla o acesso a todos os componentes básicos do computador. Além disso, provê também uma interface entre o usuário e o computador. E como é constituído, Fernando, o sistema operacional? De que ele é feito? Então vamos tentar destrinchar, tá? O sistema operacional, basicamente ele encapsula esses elementos que eu estou colocando aí na tela para vocês. Então nós temos o gerenciamento de tarefas, ele realiza essa parte do gerenciamento de tarefas a serem executadas pelo processador, tá? E aí nós temos a comunicação do processador com a memória, ok? Temos também o gerenciamento de arquivos, ele também faz essa parte de gerência de arquivos, que é feito com a memória secundária. Então nós temos aí, por exemplo, o HD, tá? Temos também a parte de interface do usuário, que através dessa interface nós conseguimos obter dados de entrada, através de teclado e mouse, por exemplo, e conseguimos também ceder dados de saída, como através de um monitor, ok? E por último, o sistema operacional encapsula também a tarefa de gerenciar todos os recursos do computador, ok? Todos os periféricos e todos os componentes básicos. A plataforma, pessoal, é o conjunto do hardware, ou seja, da máquina física, mais o sistema operacional. Então, quando eu falar em plataforma, eu estou falando do conjunto, do equipamento e o sistema operacional que está embarcado nesse equipamento, ok? As principais funções de um SO, então, quando eu falar SO, é Sistema Operacional. Então vamos nos acostumar aí a usar esses termos, ok? Então quais são as principais funções de um sistema operacional? Primeira, interface de programas. Então ele realiza a mediação entre os softwares aplicativos e o hardware através da interface própria com o usuário. Como eu tinha comentado, né, ele faz essa ponte entre o software aplicativo, tá, e o hardware, ok? E esses software aplicativos, os próprios softwares, as próprias aplicações têm sua interface particular, ok? Que faz a interação com o usuário. Então, o sistema operacional ele cede para os softwares aplicativos um molde, uma forma de apresentar-se para o usuário. Então, nós temos conjuntos, por exemplo, os gráficos de janela, de ícones, de elementos como botões, textos, campos de texto e por aí vai, ok? Então ele fornece esse aparato para que os aplicativos tenham uma interface a qual o usuário pode interagir com eles. Em seguida nós temos a gestão da memória, também uma função importantíssima aí do sistema operacional.
ele gerencia toda a parte de particionamento da memória para cada programa e limita o seu acesso. Ou seja, ele pega a memória RAM, a memória primária, particiona ela, divide em partes e cada parte dessa memória é separada para um programa que está sendo executado na máquina. A limitação de acesso que eu estou falando aqui quer dizer que o espaço reservado para um programa não pode ser acessado por outro programa. Além disso, ele também separa em primeiro plano e segundo plano, onde ele vai colocar no primeiro plano, na memória, os programas que têm alta prioridade, ou seja, os que estão sendo utilizados com mais recorrência pelo sistema operacional, né, pelo computador, e em segundo plano ficariam os outros programas que estariam sendo utilizados momentaneamente, ok? Então ele faz essa separação também, quando ele gerencia a memória. E aqui nós temos a memória virtual. Tá? O que quer dizer memória virtual, Fernando? Memória virtual serve para o seguinte. Por exemplo, você tem um programa muito pesado no seu computador. E ele precisa da memória RAM para poder carregar o programa, para permitir, na verdade, com que o CPU faça a comunicação com esse programa através da memória RAM. Então você carrega o programa na memória RAM para fazer essa interação com a CPU. Só que, se você abre vários programas pesados, a memória RAM acaba se esgotando. E aí entra o papel da memória virtual. Memória virtual, ou memória de paginação, nada mais é do que um espaço que você reserva no HD, na memória secundária, para prover um espaço adicional para a memória RAM. Ou seja, quando se esgota toda a memória RAM, a gente recorre ao HD. É aquilo que eu falei na aula anterior, né? Na videoaula anterior. O HD é a última opção para o CPU. Além disso, o sistema operacional também gerencia os arquivos de um computador, ok? Todos os arquivos que estão armazenados na memória secundária. Permite a leitura, a escrita de arquivos em vários formatos, assim como também controla o acesso para esses arquivos. Beleza? A gente vai ver mais a fundo a parte do sistema de arquivo mais à frente, quando a gente for usar o sistema operacional, quando for demonstrar a utilização do sistema operacional. Sistemas operacionais também devem estar preparados, tá, para detectar erros, possíveis erros que possam vir a acontecer a partir do hardware ou de um software e ser ágil o suficiente para dar a resposta, ok? Quem nunca passou, né, pessoal, pela situação de ver essa tela aí enquanto usava o Windows? Acho que todo mundo já deve ter passado por essa situação. Então, são telas como essa, de respostas para o erro que aconteceu, que passam informações importantes para saber qual erro aconteceu, onde foi que aconteceu, qual problema de fato ocorreu e auxilia na correção desses erros, ok? Sendo uma manutenção suficiente ou troca de peça ou coisa do tipo. Outra coisa que o sistema operacional ele tem que estar preocupado é com a questão de segurança dos dados armazenados no meio físico, tá? Na memória secundária, no HD. A ideia é que ele diminua a vulnerabilidade, tá? do sistema em si. E para isso, os sistemas operacionais eles mandam de tempos em tempos atualizações de segurança, justamente para evitar que brechas no sistema ofereçam riscos de vulnerabilidade do sistema. São os famosos paths. Além disso, temos também a gestão e configuração de dispositivos, tá? Os dispositivos de entrada e saída de um computador, os periféricos. Então ele tem que fazer a parte de gerenciamento e de configuração também. E para isso ele utiliza de drivers dos dispositivos. Os drivers são programas que basicamente possibilitam que o sistema operacional se comunique com esses dispositivos. Tá? Sem drivers não tem como o sistema operacional, por exemplo, conseguir capturar a imagem de uma câmera conectada a ele, ou conseguir detectar o movimento do mouse conectado a ele. Ok? São necessários os drivers desses dispositivos para que o sistema operacional consiga controlá-los e se comunicar com eles. E aí nós temos o plug and play.
tá? E basicamente o que ela faz? Ela possibilita que quando a gente conecte o dispositivo no computador, automaticamente o sistema operacional baixe os drivers necessários e faça a instalação. Isso fica tão transparente para o usuário que ele não percebe, tá? Então é uma das grandes facilidades que o sistema operacional oferece também. E aqui nós temos os principais sistemas operacionais do mercado. Nós temos o Windows, o Linux, o Android, o iOS e macOS da Apple, ok? O Windows é da Microsoft, o Android do Google, o iOS e macOS é da Apple, como eu falei. E o Linux, pessoal, é um sistema operacional de código-fonte aberto, criado por Linus Torvalds. A gente vai falar já já sobre ele, tá bom? Essa imagem que eu coloquei aqui é a mesma que eu coloquei no primeiro slide. Se vocês puderem voltar lá, vocês vão ver, voltar ao vídeo, né? Vocês vão ver que é a mesma imagem, exatamente porque são os 4 principais sistemas operacionais utilizados no mundo. Começando então com o Windows, né? O Windows, como eu falei, é da Microsoft e ele tem a sua origem lá em 1981 com o MS-DOS, né? O MS-DOS era um sistema operacional com interface de linha de comando. Okay? Então, basicamente, tudo era feito através de comandos de texto, certo? Então, o usuário digitava um comando, dava um Enter e o comando era executado. E aí o Windows surgiu com a proposta de ser apenas uma interface para ficar por cima dessa interface de linha de comando. Então, inicialmente, ele era apenas um conjunto de interface gráfica para o MS-DOS, ok? Em 1981. Depois desse período, entre 1985 e 1994, nós temos a série, né, de lançamento do Windows, dessa vez como produto oficial completo, okay, como sistema operacional da Microsoft, e anterior ao Windows 95. Então, nós tivemos o Windows 1, o Windows 2, o Windows 3 e o Windows 3.1. Eu estou colocando aí as interfaces para vocês perceberem, né, a evolução, ok, na interface gráfica de todas essas versões que a Microsoft lançou. E um fato curioso é a questão da evolução do Windows 1 para o Windows 2, né? Se vocês perceberem, no Windows 1 as janelas elas não conseguiam ficar sobrepostas, ou seja, era todas uma do lado da outra, né? Já no Windows 2 eles conseguiram fazer isso, conseguiram sobrepor as janelas, então a gente já percebe que algumas janelas já podem ficar por cima da outra. E no Windows 3, né, a partir do Windows 3, teve uma mudança significativa no visual, ok? Continuando, então nós temos agora o Windows 95, né? O próprio nome já diz, ele foi lançado em 1995 e veio com Plug and Play, que eu já comentei aí anteriormente. Além disso, ele trouxe o menu iniciar e a barra de tarefas que a gente conhece, né? Que a gente utiliza hoje em dia no Windows, ok? Aquele botãozinho iniciar, né? Com a logomarca do Windows e a barra de tarefas que fica embaixo, com todos os ícones e janelas abertas. Além disso, foi o primeiro sistema operacional da família a trazer os 32 bits, tá? E o Internet Explorer surge no Windows 95. Em seguida, nós tivemos o Windows 98 e no lançamento dele, né, em 1998, houve uma gafe aí, né? Teve uma gafe aí do Bill Gates, né? Ele foi apresentar o Windows 98. E na hora da apresentação aconteceu um problema, um erro, e apareceu aquela famosa tela azul, que inclusive eu mostrei anteriormente aqui também. Tá? Mas tirando isso, foi um sistema operacional considerado na época excelente, né? Estava presente em quase todos os computadores, e veio com suporte aí a USB, o padrão que a gente conhece, universal, veio com suporte a DVD e unidade de disco gigante, tá? Os HDs com 30 GB, 40 GB e por aí vai, tá bom? Em seguida, a gente tem, no ano 2000, o Windows Millennium. E aí, a partir daqui, o MS-DOS já não é mais tão importante para executar as principais funções do sistema operacional. Então, ele já não é tão necessário. Aqui tivemos o lançamento do Windows Media Player 7 e o Movie Maker, aquele software, né, aplicativo capaz de produzir vídeos, tá? De criar vídeos.
Além disso, muitos bugs. Era tanto bug que ele foi considerado aí um péssimo sistema operacional, tá? Os piores sistemas operacionais lançados pela Microsoft. E aí, a partir do ano 2001, a gente tem os novos lançamentos do Windows, começando pelo Windows XP. Houve uma repaginada total, certo, dos gráficos. Até o Windows Millennium, eles se baseavam basicamente no mesmo estilo de interface. A partir do Windows XP, nós tivemos mudanças drásticas aí, né, como o Windows se apresentava. E ele foi aí considerado o xodó da Microsoft. Teve suporte aí durante 13 anos, desde a época do lançamento dele. Foi um sistema considerado bastante estável, um sistema excelente, tá? Trouxe todo o potencial de computadores com 64 bits, né? Processadores que utilizavam 64 bits, e também suporte a mais de um usuário no sistema operacional. Então a gente poderia criar várias contas para usuários diferentes e esses usuários utilizarem o computador. E cada vez, é óbvio, né? Cada um na sua seção, na sua própria seção. Passando do Windows XP, em 2007 teve o lançamento do Windows Vista. Também foi péssimo devido à má otimização do sistema operacional. Ele era muito pesado, né? Só que trouxe umas melhorias gráficas. Trouxe a interface aéreo, em que as janelas tinham um efeito visual bem bacana, né? de transição entre as janelas. E trouxe também o AC, que basicamente é um controle de acesso do usuário. Então a gente poderia restringir o acesso de cada usuário dentro do sistema operacional. Em seguida, em 2009, a gente tem o Windows 7, que também foi o outro xodó da Microsoft. O suporte dele foi até início desse ano agora, 2020. Né? Ele foi considerado bem mais rápido e bem mais estável do que o Windows Vista, além de ser fácil de se utilizar. A interface, acredito que alguns de vocês já devem ter utilizado o Windows 7. Tá? E assim como também, se for da minha época, uso também o Windows XP, o Windows Vista. Eu peguei o Windows aí a partir do sistema operacional Windows 98. Então eu conheci todos esses sistemas a partir do Windows 98. Em seguida, em 2012, nós temos aí o Windows 8. No Windows 8 teve uma mudança radical na interface. Então uma coisa que estava sendo adotada pela Microsoft desde o Windows 95 foi retirada no Windows 8, que era o botão iniciar e aquela barrinha de tarefas, né? Ele foi substituído pelos tiles, esses quadradinhos aí. Teve muita crítica, o pessoal não gostou, e aí no Windows 8.1 a Microsoft decidiu voltar atrás e trouxe de volta o menu iniciar, né? O botãozinho do menu iniciar e a barrinha de tarefas. Uma coisa interessante do Windows 8 é o surgimento da loja do Windows, de aplicativos do Windows, e o suporte à USB versão 3.0, bem mais rápido que sua versão anterior. E em 2014 surge o Windows 10, que é usado hoje e será o sistema que eu vou mostrar para vocês como manipular, ok? Eu coloquei uma interrogação aí no Windows 10, se você prestar atenção, você vai ver que tem os likes e dislikes nas versões do Windows. O Windows Millennium foi considerado péssimo, Windows XP, bom, Vista, péssimo, 7, bom, 8, péssimo, e o Windows 10, até agora, pela minha experiência, é muito bom. Então, existe essa teoria, né, de que a Microsoft lança um sistema bom, um sistema ruim, um sistema bom, um sistema ruim, um sistema bom e um sistema ruim. Mas isso aí é só a título de curiosidade, tá, pessoal? Então vamos seguir. O próximo sistema operacional que a gente vai dar uma olhadinha é o Linux, tá? É um sistema open source, como eu falei, código-fonte aberto, gratuito. Então você pode instalar o Linux na sua máquina como sistema operacional, diferente do Windows, que é um sistema operacional fechado, pago. Então você tem que pagar uma licença para uso. O Linux você não precisa pagar essa licença. E eu acho que vocês já devem ter percebido que quando vocês vão comprar um computador, geralmente o computador, quando vem com o Linux, ele sai mais barato do que quando vem com o Windows. Apesar de ser a mesma máquina, tem um custo adicional, e esse custo adicional é justamente a licença do Windows. Então, computadores com Windows são mais caros devido a essa licença que você paga para utilizar. O Linux você não precisa pagar a licença, ela é gratuita. Foi um projeto de Linus Torvalds quando ele estava na faculdade, lá em 1991, tá?
E a ideia era criar um kernel open source. O kernel, pessoal, é o núcleo do sistema operacional. É basicamente o que faz a comunicação direta com o hardware. Era um sistema operacional estável, leve e otimizado, tá? Foi o que garantiu o sucesso em anos posteriores aí do Linux e fez com que, como ele era open source, né, ou seja, código-fonte aberto, várias pessoas e corporações pegaram esse código-fonte e criaram suas próprias versões, que são as distribuições Linux. Então nós temos aí o Debian, Open Source, Red Hat, Fedora, o Mint ali embaixo, tá? E o Ubuntu. No caso, a gente vai aprender a usar o Ubuntu. Então nós vamos ter uma prática aí no sistema operacional Linux através da distribuição Ubuntu. Ele é utilizado bastante em servidores, tá? E possui uma grande comunidade. Então qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade na instalação, coisa do tipo, você pode procurar que a comunidade lhe ajuda, lhe auxilia. Agora a gente passa para o ecossistema Android, né? Em 2008 aí, a Google adquire o Android, né? Continua a desenvolver o seu código e lança o sistema operacional mobile. Esse sistema operacional mobile veio concorrer com o iOS da Apple, que eu vou falar já já. O que acontece? O sistema operacional Android ele é baseado no Linux. Você me pergunta, Fernando, quer dizer que ele é código aberto? O Android ele tem um projeto, o AOSP, né? Android Open Source Project, em que você pode baixar o código-fonte do Android, pode alterar e utilizar, né? Se você souber, compilar e instalar em um smartphone, ok? Foi um sistema operacional voltado para portabilidade, ou seja, ele independe do hardware. Então, o sistema operacional ele se adapta a qualquer hardware, ou seja, qualquer smartphone, o que garantiu aí o sucesso do Android no mundo, né? É o sistema mobile mais utilizado no mundo. Aqui embaixo eu coloquei as versões, tá? Engraçado que, se você prestar atenção, as versões do Android seguem uma ordem alfabética e cada nome da versão é o nome de uma sobremesa. E eu não vou entrar em detalhes, né, a respeito das mudanças de cada sistema operacional, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Então, voltando, falando um pouco sobre os outros sistemas do ecossistema Android, nós temos o Android Wear, né, que basicamente é um sistema operacional Android voltado para gadgets vestíveis, como por exemplo smartwatch, aqueles relógios que a gente usa de pulso, né, relógios inteligentes. Temos o Android Auto, utilizado em veículos, com controle de voz, monitoramento, né, pressão de pneu, localização geográfica e por aí vai. E também temos o Android TV, um sistema operacional para Smart TVs, que utiliza a assistente Google como auxílio aí, para caso você queira pesquisar alguma coisa na sua Smart TV. Temos o espelhamento, em que você pode espelhar a tela do seu celular na TV e você ainda pode jogar na TV utilizando a Play Store, que é a lojinha de aplicativos do Android. E aí a gente passa para o iOS e o macOS, né? Sistema operacional aí dos iPhones e dos MacBooks, né? Acho que vocês conhecem por esse termo, o MacBook, que é aquele notebookzinho branco que tem a maçã atrás. Steve Jobs por trás dessa empresa, assim como Bill Gates por trás lá da Microsoft. Aqui o macOS ele começa em 84 com o Macintosh, e aí a ideia era popularizar o uso de interface gráfica. Não foi recebido muito bem, o pessoal estava acostumado com interface de linha de comando, mas devido à insistência de Steve Jobs, o projeto se tornou sucesso e é o sucesso que a gente conhece hoje, tá? Inicialmente, pessoal, uma curiosidade, o macOS era chamado de System. O sistema operacional só passou a ser chamado de macOS na versão 7 do System. E o Steve Jobs saiu da Apple, né, um pouco tempo depois, retornando em 97. Nesse meio tempo ele fundou a Next, e em 2001 ele utilizou o Next Step, né, o melhor do que tinha no Next Step, que era o sistema operacional que ele ajudou a construir, a fazer, quando ele era
CEO da Next e depois voltou para a Apple. Implementou a interface Aqua, tá? É utilizada até hoje no sistema operacional da Apple. Aquela interfacezinha translúcida, bonitinha, que todo mundo conhece, tem aquele Docker embaixo, tá? Mais estável. E a partir do macOS X nós temos o lançamento do iOS em 2007, que era um sistema operacional voltado para o smartphone da Apple, o iPhone. Interface através da manipulação direta e multitoque, ou seja, mais de um toque na tela, poderia enviar comandos para o sistema operacional. E em 2016, a Siri, né, a integração da Siri com o macOS, com os sistemas operacionais para os computadores da Apple, integração com o iPhone e o Apple Watch, que é o relógio inteligente da Apple. Uma curiosidade é que todos os hardware, quer dizer, todos os equipamentos da Apple são feitos sob encomenda para o sistema operacional. Por isso que os computadores são otimizados, são fáceis de se utilizar, são mais robustos, devido a esse casamento perfeito entre o sistema operacional e a máquina. Um pouco diferente do que acontece, por exemplo, com o Windows e com o Android, assim também como o Linux. E agora, pessoal, a gente vai conhecer, tá, os dois sistemas operacionais mais utilizados no mundo, o Windows e o Linux. Mas para não alongar muito o vídeo, né, esse vídeo aqui, eu vou deixar essa parte prática para o próximo vídeo, ok? Então vou deixar aqui o link e aí vocês clicam para assistir a parte prática dos dois sistemas operacionais. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau!